Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos tratar de alguns conceitos fundamentais para a antropologia. Então, o objetivo aqui é retomar os dois conceitos que trabalhamos anteriormente, o etnocentrismo e o relativismo cultural. O que você entende por etnocentrismo e relativismo e vamos ver como a antropologia explica esses dois termos. Bom, a primeira definição de etnocentrismo nos remete àquela postura que a pessoa se coloca como centro, ou seja, a sua etnia, a sua cultura como centro, e julga as demais culturas diferentes da dela como inferiores. Bom, quando teve início esse tipo de pensamento? Desde o processo colonizador, as políticas imperialistas dos europeus, que trouxeram consigo também viajantes que faziam relatos dos povos colonizados, e isso posteriormente vai se transformar em teoria, tá? Em uma corrente teórica conhecida como evolucionismo. Então veja, aqui a gente tem todo um processo de construção do europeu como civilizador, alguém que deveria ir para o novo mundo, catequizar, colonizar povos por uma missão divina, inclusive, e deveria levar a cultura, porque os povos colonizados nem eram vistos como detentores de cultura. Então é nesse sentido que nós observamos historicamente essa postura etnocêntrica. Aqui a gente tem um exemplo que vai nos remeter ao momento mais atual. Então, é o muro de uma escola que foi pichado na cidade de Lisboa, em Portugal. E aqui a gente vai ver, então, uma frase que ela puxa também um caráter xenofóbico, que é um tipo de preconceito contra estrangeiros. Então, xenofobia, preconceito contra estrangeiros. Europa aos europeus, viva a Europa branca. Então é uma postura tanto etnocêntrica como xenofóbica. Quais seriam os aspectos do etnocentrismo? Quando utilizamos critérios e valores morais da nossa própria cultura para classificar outros povos, nós produzimos uma avaliação arbitrária do outro e estamos sendo etnocêntricos. Ao julgar as práticas culturais de outros grupos sociais como atrasados ou sem sentido. Por exemplo, considerar uma etnia indígena como atrasada porque não utilizam determinadas tecnologias, ou então julgar um povo indígena que utiliza tecnologias como um povo que está perdendo sua cultura. Mas a gente tem um olhar para os povos indígenas que acaba atrelando sempre esses povos ao passado. Então a gente nunca tem esse feeling, né? As pessoas não têm esse feeling de pensar, poxa, se o tempo passou para nós, para nossa cultura, o tempo também passou para os povos indígenas. Qual é o problema de um indígena utilizar um celular, fazer um vídeo no YouTube, se comunicar, né? Comunicar a sua cultura, né? Nesse mundo global, que possa ser visto em outros países, por outras pessoas. Então, essa postura etnocêntrica, infelizmente, ela nos acompanha a mentalidade, inclusive mentalidades atuais. Aqui temos uma figurinha, esse é o meu certo e esse é o meu errado. Aí o outro responde, sem conceitos são estranhos. Tá? Então é essa relação de tratar tudo que é diferente de nós como errado, né? Como equivocado. Quais são as consequências históricas do etnocentrismo? Então aqui a gente tem uma reunião da Ku Klux Klan, né, a sigla KKK, em Chicago, na década de 1920. É um período considerado o auge desse tipo de grupo. Eles pregavam a supremacia branca e o cristianismo. Então esse aqui é o contexto porque nos Estados Unidos também houve escravidão de povos africanos por muitos séculos, e houve uma resistência muito grande nos estados americanos de abolir a escravidão, principalmente nos estados do sul, onde havia muita violência contra os negros. Uma vez em que, então, foi abolida a escravidão, algumas pessoas começaram a se organizar em grupos ideológicos
para continuar perpetuando essa ideologia racista e a perseguição ao povo negro. Então, essa imagem simboliza esse momento histórico. E o racismo, ele é uma forma de preconceito, discriminação, que também tem raízes nessa postura etnocêntrica, que gera intolerância, seja cultural, religiosa, étnica ou política. Ela manifesta-se ainda hoje na ideologia racista, com as noções de supremacia branca ou em comportamentos preconceituosos e discriminatórios, como o machismo, a homofobia, a xenofobia, a intolerância religiosa e outros exemplos inúmeros que temos, então, dessas posturas de não ver o outro como um igual. Aqui, então, temos a primeira atividade. Eu quero que vocês expliquem o que é o etnocentrismo como um conceito e citem um exemplo. Então, vamos lá? Pessoal, vamos responder então qual é o significado do conceito de etnocentrismo? Ele seria a rejeição das diversidades culturais presentes em diferentes sociedades, porque os seres humanos tendem a tomar o seu grupo social como medida para avaliar os demais. Isso é um erro. Cada sociedade considera-se superior, hierarquiza e olha com desprezo as outras. Por exemplo, considerar uma etnia indígena como atrasada por vários motivos. Então, seria uma postura etnocêntrica. Esse é o exemplo que foi dado aqui. Mas você pode pensar em outros exemplos também. E aí a gente
está trabalhando também com a ideia da xenofobia como uma forma de etnocentrismo. Ela consiste na aversão, na hostilidade, no ódio contra pessoas que são estrangeiras e vistas como forasteiras em um determinado território. Manifesta-se contra diferentes grupos em todo o mundo, atualmente. Na Europa, por exemplo, árabes e muçulmanos são alvo de grande preconceito, assim como mexicanos e latinos nos Estados Unidos. No Brasil, também se presencia essa questão em geral contra imigrantes venezuelanos e haitianos, que é o que a gente tem presenciado nos últimos anos. Nosso país recebeu uma grande quantidade de imigrantes e, por vezes, conversando entre colegas, no dia a dia, às vezes a gente percebe algumas afirmações preconceituosas, xenofóbicas, tá? Então, seriam exemplos bem atuais desse tipo de comportamento. Aqui a gente entra numa corrente cultural que veio após essas teorias evolucionistas, que é o relativismo cultural. Veja, ser um antropólogo relativista no começo do século XX significava se posicionar, de maneira a romper com as classificações hierárquicas do etnocentrismo e do evolucionismo cultural, ao defender que cada cultura deve ser compreendida em seus próprios termos. Nesse sentido, cada manifestação cultural é considerada legítima e possui o direito de se expressar e de existir. Então, os autores como Franz Boas, por exemplo, que é o grande nome relacionado ao relativismo cultural, começaram a estudar a diversidade humana não mais sob a ótica, então, de povos mais ou menos evoluídos, e sim tentando entender que cada povo tem um desenvolvimento histórico específico e que as diferenças entre povos sempre ocorreram na história e elas não deveriam mais simbolizar as hierarquizações. O pensamento do Boas e do relativismo cultural, em geral, ele foi muito importante para a superação das ideias racistas, racialistas, as ideias do racismo científico, do darwinismo social e do próprio evolucionismo ao longo do século XX. Então, aqui você temos algumas informações sobre o Boas, como um crítico do evolucionismo e do etnocentrismo. Estudou povos nativos nos Estados Unidos, os Inuit, povos esquimós, e também indígenas, várias etnias indígenas norte-americanas. Fez um trabalho bem importante de catalogação de objetos, porque até então os povos indígenas que viviam no território norte-americano não haviam sido estudados nessa perspectiva antropológica. Então o Boas foi um autor importante para esse processo de estudos. E veja, os povos indígenas em todas as Américas, eles permanecem com suas práticas, suas culturas. Obviamente que foram alvo de violência histórica. Tivemos, ainda no nosso país, a gente regularmente vê notícias de violência contra povos indígenas. Então, a cultura indígena, as culturas resistem mesmo diante dessas comparações, dessas atribuições que colocam o indígena no passado, veem o indígena como alguém ou então que tem perdido a sua cultura, mas essa é uma perspectiva também equivocada, também preconceituosa. Então, aqui a gente tem também algo importante que caminhou para que nós pudéssemos hoje termos posturas de enfrentamento ao racismo, à violência de gênero, considerar a diversidade de gênero, a sexualidade, diversidade étnica, religiosa e de classe social dentro das perspectivas teóricas. Aqui a gente tem uma segunda atividade, então, para vocês explicarem o que é o relativismo cultural. Então, vamos lá?
Então vamos responder a essa segunda atividade, o que é o relativismo cultural? Então o relativismo ele é um posicionamento antropológico que vai romper com as classificações hierárquicas do etnocentrismo e do evolucionismo cultural. Ao defender que cada cultura deve ser compreendida nos seus próprios termos e não mais vista como colada à sua própria cultura, né, naquela perspectiva dos evolucionistas, cada manifestação cultural é considerada legítima e ela possui o direito de se expressar e de existir. Então, o direito da diversidade, o direito de ser diferente. Então, nem sempre esse direito existiu, foi preciso muitos debates, até mesmo atuação de movimentos sociais, para que a gente tivesse garantido em lei, né, esse direito à diferença. Inclusive os povos indígenas, uma das leis que estão na Constituição brasileira é que o indígena ele tem direito à diferença. Então veja, se isso foi preciso ser sancionado como uma lei, é porque certamente houve vários obstáculos e ainda existe toda uma abordagem, toda uma visão preconceituosa sobre os povos indígenas. Então, para retomarmos, nessa aula, relembramos e entendemos conceitos fundamentais da antropologia, como o etnocentrismo, que é essa postura preconceituosa com outras culturas, e também o relativismo cultural, a partir do pensamento do Franz Boas, antropólogo alemão, que desenvolve uma série de teorias que vão superar a ideia do racismo científico e a ideia também do evolucionismo. Então, esses conceitos estão relacionados ao modo como nós lidamos com a diversidade cultural. O trabalho do Boas e posteriormente de outros antropólogos, como Malinowski, são tipos de trabalho que a gente chama de etnográficos. O que é uma etnografia? É o pesquisador ir até a cultura, né, a qual ele pretende pesquisar e viver entre aquele povo diferente, que tem práticas diferentes da sua própria cultura. Bom, se a pessoa tem a possibilidade de viver em uma outra cultura, certamente ela vai modificar a sua visão de mundo. E dentro da antropologia é preciso estar aberto a isso. Então, é uma prática essencial para quem pratica estudos antropológicos, né, para quem está dentro, não só na antropologia, na sociologia, quando pretende estudar uma cultura diferente da sua, é abrir-se para entender o mundo do outro, que a gente chama também da relação de alteridade, quando você se relaciona com o outro, enxergando esse outro como um igual, mas também vendo que ele é diferente de você em muitos aspectos, e que ele tem esse direito à diferença, que ele tem o direito de pensar diferente de você. Então, dentro da antropologia, a gente tem esses princípios teóricos, que são princípios éticos mesmo, na forma de conduzir um estudo, escrever sobre diferentes culturas, seria um exemplo emblemático aqui ao longo desse conteúdo. Então, aqui tem algumas referências, caso vocês queiram se aprofundar. Então é isso, nesse vídeo nós falamos sobre o trabalho antropológico e a importância do conceito de etnocentrismo e da perspectiva teórica que é o relativismo cultural. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.